Boa noite. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que veio emburrado, que veio arrastado, que veio obrigado. Se tiver alguém, eu até lamento. Lamento por um lado, mas agradeço porque mesmo emburrado, mesmo com o bico, você veio. Eu acredito que Deus tem algo para fazer na sua vida. Estou dizendo isso porque é tão gostoso, né? A gente está vendo desde o início do culto, é tão bom estar na casa de Deus. Em Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos... É água, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é bom estar aqui, é bom estar no meio de irmãos, de amigos. Isso faz bem. Eu espero que Deus, se você ainda não está feliz, não está alegre por estar aqui, que até o final do culto, que Deus possa encher o teu coração de alegria por estar aqui essa noite. Hoje nós vamos falar sobre um provérbio. É um provérbio assim bastante conhecido. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem bastante provérbio e a gente vai testar o conhecimento de vocês nesse momento. Então assim, eu vou falar o início e vocês continuam, tá bom? Vamos ver como é que está a cultura de vocês. Água mole em pedra dura. Deus ajuda. Um dia da caça. Mais vale um pássaro na mão. Quem ri por último? Uma vez Flamengo. Aê! Aí eu ri por último, né? Então eu ri melhor. Provérbio não é um mandamento. Provérbio não é uma promessa. Provérbio é alguém comum como eu e você um dia que sintetizou uma ideia, uma cultura, uma crença, alguma coisa em poucas palavras. E às vezes essa palavra então cai no conhecimento popular e aí vira um provérbio. Então, por isso que a gente conhece bastante desses provérbios, mas não necessariamente um provérbio significa uma verdade. Então, por exemplo, nós temos o provérbio que diz, Deus ajuda quem cedo madruga. É legal a gente entender esse conceito de que a gente pode realmente se dar bem, que a gente pode talvez até enriquecer ou ser próspero de alguma forma, mas não necessariamente é uma regra de que Deus ajuda quem cedo madruga. Prova é que se fosse assim, se fosse uma regra, uma verdade absoluta, não existiria padeiro pobre, certo? Que eles levantam de madrugada para fazer o pãozinho que você vai buscar lá pelas 11, 11h30, a hora que você acorda na padaria. Então não é uma regra, mas realmente é um princípio de que quando a gente acorda, seja para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer uma atividade física, a gente tem sim, a gente colhe os efeitos disso. Então é muito bom acordar de madrugada, fazer algo de positivo e a gente vai colher. Mas não necessariamente você vai se tornar uma pessoa rica se você acordar de madrugada. Um outro provérbio bastante conhecido, que não é uma verdade absoluta, e eu vou falar e vocês continuam. Cão que late não morde uma ova. Está aqui o sinal, a prova de que cão que late morde. Então, não necessariamente os provérbios eles são carregados de verdades. Às vezes contém alguma coisa que a gente pode colocar como prática, mas não é uma verdade absoluta. Porém, os provérbios que estão na Bíblia, esses sim a gente tem que botar fé. Porque é um provérbio comum, então foi falado algum dia para uma pessoa comum, baseado numa coisa qualquer. Mas os provérbios que estão na Bíblia, esses sim a gente tem que botar fé. Por quê? No caso que a gente vai falar hoje. Um provérbio dito por uma pessoa muito sábia, Salomão. Salomão um dia ele era um menino ainda, então Deus o visitou num sonho e Deus perguntou para ele assim: Salomão, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa e eu te dou. Então Salomão respondeu assim: Deus, eu quero sabedoria. Como Deus não volta com a sua palavra, ele falou assim: eu quero que você pedir, eu te dou. Então Deus foi lá e tirou uma porção, uma fração mínima da sua sabedoria e deu para Salomão. E ele foi, sim, então fora Jesus, ele foi o cara mais sábio que pisou nessa terra. Pensa em tamanha sabedoria. Agora, se a gente pega um cara que se tornou rei depois, que é o cara mais sábio que pisou nessa terra, fora Jesus, que foi agraciado com tanta sabedoria, e ainda por esses provérbios estar na Bíblia, isso ainda nos prova que os provérbios ainda são inspirados por Deus. Se a gente juntar tudo isso, um cara muito sábio, o mais sábio da terra, que escreveu algumas coisas, alguns princípios, alguns provérbios, e ainda inspirado por Deus, eu acho que ele tem crédito, certo? Para que eu e você, a gente leia e a gente trate isso como verdade.
que a gente faça de tudo para viver aquelas verdades, aqueles provérbios que estão na Bíblia. Então o provérbio que a gente vai tratar hoje está no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo, não é aquele casaco preto, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mais uma vez, Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Vamos entender isso. Sobretudo, ele está dizendo assim: tudo em você é importante. Tudo. Olha para o seu ser agora. Tudo em você é importante. Tá bom, fora apêndice. Tira o apêndice. Fora o apêndice, tudo em você é importante. Tudo. Mas, sobretudo, o mais importante, o que vale mais na sua vida, é o teu coração. Imagina você, então, dentro do seu carro, você está lá e, de repente, alguém coloca uma arma na sua cabeça, dando uma voz de assalto. E aí você olha para aquele carro, um carro, de repente, que você ainda está pagando trocentas prestações, ou você ralou muitos anos guardando dinheiro e comprou o teu carro. Está lá o assaltante com uma arma na sua cabeça. Mas ainda dentro do carro você tem uma bolsa com carteira, com dinheiro, com cartão, com o teu celular, com talão de cheque. Não, talão de cheque não, né? Ninguém anda mais com talão de cheque, né? Alguém anda? Não existe mais talão de cheque. Então esquece talão de cheque. Mas tem um monte de coisa lá. É minha esposa, tá, gente? O pessoal, ela que ri bastante, a gente combina para dar uma graça no negócio. Então você tem seu carro, tem sua bolsa, tua carteira, teus documentos que dão trabalho para tirar a segunda via, cartão de crédito, dinheiro, celular, está tudo lá. E no banco de trás está o seu filho. O que você faria? Você falaria assim: ô seu assaltante, pelo amor de Deus. Eu acho que você coloca assim tanta verdade no teu olhar, na tua expressão. Você fala assim: pelo amor de Deus, deixa eu pegar o meu filho. Deixa eu pegar meu filho que está no banco de trás. Aí ele permite, aí você vai no banco de trás, você pega, você abraça. E aí você vê aquele carro indo embora. É importante, você ralou para comprar. Tem todos os seus bens, dinheiro, tem tudo lá, está indo embora. É importante, mas naquele momento assim, a importância cai drasticamente, porque você está no seu colo, aquilo mais importante. Você abraça teu filho e fala assim: ainda bem que não levaram ele está comigo. Leva carro, leva tudo, mas o meu filho está no meu braço. Não é isso? A coisa mais importante você conseguiu guardar, você conseguiu proteger. Salomão está dizendo para nós nessa noite: olha, tem muita coisa, tudo é importante em você, mas guarda o teu coração, porque dele vem toda a fonte de vida. Saiu na Exame, algum tempo atrás, fizeram uma pesquisa de aproximadamente 5 milhões de senhas que são usadas na internet. Senhas de redes sociais, contas de e-mail, sites de compra, de notícias, enfim, as senhas que a gente usa. 5 milhões. Sabe qual que é a senha mais usada? A top one. A senha, alguma mente brilhante aqui essa noite poderia adivinhar qual é a senha mais usada na internet? Alguém arriscaria? Data de nascimento? Você usa essa senha que eu sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a senha mais usada na internet. Você acredita nisso? Número 1. A top, 5 milhões de senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse uma reunião de jovens agora, só de zoas, eu ia pedir para o cara pegar o celular da pessoa do lado e tacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 só para ver se abria o celular. Com certeza vai ter um monte de gente que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no celular. A senha mais usada. Mas não para por aí não. Não para por aí não, porque as top 10, entre as 10 senhas mais usadas da internet também tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As senhas mais usadas na internet, sensacional. Isso mostra como a gente está mal.
Porque se a gente protege informações tão importantes, às vezes até dinheiro, valores, com senhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagine como nós estamos guardando o nosso coração. O que eu e você estamos fazendo? Qual é a senha que eu e você estamos criando para guardar o mais importante de tudo? A gente está criando uns muros pequenininhos assim, ó, frágeis. Estamos colocando a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 no nosso coração. E aí sabe o que acontece? Qualquer pessoa, qualquer sentimento invade facilmente o nosso coração e faz um estrago, e joga entulhos, e joga lixo, e vai depositando um monte de tranqueira no nosso coração e a gente sem proteção nenhuma. Às vezes a gente escuta e vê nos noticiários, na internet, coisa assim, pessoas que vivem em situações precárias, a gente acha um absurdo, a gente pensa assim, nossa, mas como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Como essa pessoa tem coragem de viver assim, nessas condições? E a gente acha um absurdo. Vocês já devem falar daquelas pessoas que guardam lixo. Eles são conhecidos como acumulação compulsiva, conhecida também como síndrome de Diógenes. Acumulação compulsiva, pessoas que guardam, estocam lixo, muito lixo. Além delas serem incapazes de jogar fora o lixo, elas vão ainda e trazem mais lixos para dentro de casa. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse vídeo. Meu nome é Xena e eu sou aposentada. Eu consigo lidar com a poeira, eu não tenho problema com isso. Meu nome é Will e a Xena é minha cunhada. Quando eu entrei lá a primeira vez, eu fiquei em choque. Cada canto, cada fresta estava cheia de sujeira. Acumulação compulsiva. Um estudo mostra que, na maioria dos casos, as pessoas, antes de apresentar esse distúrbio, elas sofrem com ansiedade, com medo, com arrependimento e com frustração. Me parece que existe uma síndrome de Diógenes emocional. Pessoas que elas também vivem nessa condição, que elas vão aceitando tudo que é depositado no coração, elas vão pegando as suas experiências naturais de vida e vão extraindo coisas negativas dela e vai depositando no coração. Isso vai acumulando, isso vai criando aquele entulho, e a pessoa não consegue ou não tem habilidade para descartar aquilo, para jogar aquilo fora. E Jesus tratou desse assunto, parece que ele está falando sobre essa síndrome, nesse texto que está em Mateus 23, 25 a 28, é meio forte, mas eu preciso ler para você. No versículo 25 do capítulo 23 de Mateus diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e pecados. Parece que é mais ou menos sobre isso que ele está falando. E a gente costuma lidar muito bem com aquilo que é externo, com aquilo que é exterior. Aí, eu estou todo bonitinho, todo peteco hoje. Tá? E a gente cuida da aparência. A gente faz a barba, vai lá nos Estados Unidos para fazer barba, tira selfie, põe um gelzinho no cabelo e tal. E a gente é expert, e a gente cuida, a gente se importa com aquilo que a gente vê no espelho. E a gente, então, muitas vezes se esquece daquilo que está dentro de nós, que é o que vale realmente.
Então Jesus está tratando desse assunto, de pessoas então que tratam o exterior, mas não tratam o interior. Estão doentes, estão cheias de lixos. E a gente tem vários versículos na palavra, respaldo, que nos mostram assim, que é peculiar do ser humano. E a gente então dá valor para o externo e às vezes esquecer do que está por dentro, do que é interno. Essas pessoas que sofrem desse síndrome, o que dificulta o tratamento dessas pessoas é a falta delas reconhecerem que elas estão precisando de ajuda. Reconhecerem que aquilo é um distúrbio. Reconhecerem que aquela condição de vida, além de ser tudo muito sujo, porco, mal cheiroso, traz doença físico, além da doença na alma. Então, quando a pessoa ela entende que ela precisa de ajuda, quando ela entende que ela realmente está vivendo no lixo e que ela precisa de pessoas para ajudar a descartar aquilo, que ela criou um apego, e ela não consegue jogar uma lata de margarina usada que está lá embolorada, jogar fora. Ela acha que aqui um dia vai ser útil para ela. Então ela precisa de ajuda para mostrar, isso aqui está podre, isso aqui está vencido, isso aqui não presta para nada, vamos arrancar disso. Só que se a pessoa não quer ser tratada e ela não entende que ela está doente, isso dificulta muito o tratamento. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você agora está pensando assim, caramba, mas o que a gente viu no vídeo é chocante demais. E esses versículos também são pesados demais. E aí você pode estar se perguntando, como está então o meu coração? Será que se a gente hoje pudesse ter uma máquina fotográfica que tirasse foto do nosso coração e que mostrasse os sentimentos, os traumas, as vontades que nós carregamos aqui dentro, se mostrasse isso, será que o meu coração, o seu coração não estaria algo próximo ao que a gente viu nesse vídeo? Será que o meu e o seu coração está limpo, está saudável? Ou a gente vem carregando, alimentando e não está conseguindo descartar muitos sentimentos, lixos, entulhos, que foram um dia depositados no nosso coração e a gente está acumulando isso? E ao invés da gente ainda descartar, a gente não descarta e aí a gente vai lá e ainda traz. A gente vai buscar coisas ruins. A gente vai atrás de lixo e vai depositando no nosso coração. Então, a gente vai ler agora algumas coisas que são indícios, que são algumas ações, algumas reações que pessoas que estão precisando de cura, que estão precisando de limpeza no seu coração, elas estão vivendo nessas formas. Então, sinais. Então, a gente vai falar, e como um bom cristão, você vai ouvindo, e você então vai olhando para a pessoa que está do seu lado e julgando ela. Brincadeira, tá? O que eu vou falar é para você. Você vai fazer uma autoavaliação. Nós vamos ler sinais de pessoas que estão carregando entulho, lixo no coração e que precisam ser libertas disso. Pessoas que estão precisando de limpeza, são pessoas que têm dificuldade de fazer amizades. Pessoas, elas têm dificuldade de trabalhar em equipe. Isso é para você avaliar a sua vida. Sinais. Essas pessoas, normalmente, elas julgam pessoas pela aparência. 4. Se irrita facilmente. 5. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, está falando de você lá na frente, hein? 5. Não aceita críticas. 6. Imagem ruim de si mesmo. 7. Mudança constante do humor. 8. Não resolve problemas com diálogo. 9. Tem inveja das conquistas e sucesso de outras pessoas. 10. Não valoriza o que tem. 11. Raramente consegue terminar algo que começa. Isso são só alguns sinais. Lógico que tem muita coisa para ser falada, para ser lida. Talvez o que simboliza uma pessoa assim é o cascão, né? Sabe, lembra quando o cascão tem aquela nuvenzinha escura assim em cima dele, vai seguindo ele assim, né? Por causa da chuva. Parece que uma pessoa assim, que ela está carregando lixo, entulhos, que vive, que apresenta esses sinais, parece que ela vive com essa nuvem,
com essa sentença sobre a cabeça. Obviamente, uma pessoa assim, ela não consegue se contentar, não consegue ser feliz. Estou falando de felicidade, não estou falando de alegria não, alegria de vez em quando a gente tem. Estou falando de felicidade, viver feliz. Viver feliz com o que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, com os filhos, com a casa, com o que ganha, enfim. As pessoas, elas andam com uma sentença. Agora, se você ouviu isso, e você então fazendo uma sincera autoanálise, e você percebe assim, pô, eu estou bem na foto. Talvez eu me encaixei ali nos 2 itens, nos 2 sinais. Talvez um, quem sabe nenhum. Glória a Deus. Se você viu que você está com o coração saudável, que você está realmente com uma saúde emocional, glória a Deus, parabéns para você. Isso quer dizer que você seguiu o conselho de Salomão, que você está guardando o teu coração, que você ergueu muros fortes, grandes, que você trocou a sua senha e colocou senhas difíceis, que não é qualquer pessoa, qualquer sentimento que bate a porta que você convida para entrar. Parabéns, continue assim. Se possível, fortaleça ainda os muros. Se possível, troca a senha, coloca uma senha mais difícil ainda. Mas se você analisou e viu que a maioria, quem sabe todos os sinais, você apresenta isso, então, aí eu já digo com toda certeza, você precisa de tratamento, você precisa ser sarado, você precisa ser limpo, você precisa ser curado das suas emoções, você precisa de cuidado, você precisa tirar esses entulhos, esses lixos que invadem a tua mente, que impregnam a tua alma, que intoxica as suas palavras, as suas atitudes, as suas crenças. Você precisa de ajuda. Então, se você entende que você precisa parar a sua vida num sábado à noite e falar assim, eu preciso limpar o meu coração. Então, eu quero te dar alguns passos para isso. Primeiro de tudo, é você acreditar que Deus quer limpar o seu coração. Você precisa acreditar que Deus é o mais interessado em limpar você. Porque tem gente que não acredita, parece uma coisa bobinha, talvez sem muito sentido, mas tem muita gente que acredita na palavra, acredita em Deus, mas quando fala de promessas, quando fala daquilo que Deus quer, das intenções de Deus para nós, então a pessoa acha que vale para o pai, vale para a mãe, vale para os irmãos, vale para os parentes, para os amigos, mas ela acha que ela não está enquadrada nessas bênçãos. Não, a bênção de Deus eu acho que realmente é certa e abençoa até as pessoas, mas ela não consegue entender que essa palavra é para ela. E ela não coloca isso dentro do coração dela e tenta viver essas promessas, o amor, a graça de Deus. Então, a palavra verdadeira serve para o outro, para o próximo. Mas você dá 3 passinhos para trás e fala assim, mas eu acho que não é para mim. Acho que não é para mim porque eu não sou merecedor disso. Então é muito importante você acreditar de todo o teu coração que Deus é o mais interessado em limpar o seu coração. Talvez se você tem alguma dúvida disso, eu separei alguns versículos que pode fazer você lembrar, ou até quem sabe saber o que Deus pensa, o que Ele fala sobre você. Em Jeremias 29, 11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você deseja? Como que você quer viver e passar os últimos anos da sua vida? Os últimos meses, quem sabe as últimas semanas da sua vida? Qual o fim que você espera? Aí o Senhor está te falando assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Coloca o teu nome nesse versículo. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Josué 1,9 diz assim, não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma pessoa com um sentimento ruim, uma pessoa mal emocionalmente, doente emocionalmente, com um coração cheio de sentimentos negativos, de entulhos, consegue ter ânimo? Ela vive com medo, ela vive espantada, ela não tem força para se esforçar. Então, para a gente viver isso, nós precisamos ter o coração limpo.
Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, isso é remédio para a alma. Um versículo mais claro que isso, que demonstra o tamanho amor de Deus por você, que nada vai separar você do amor dele. E quem ama, cuida. Quem ama, quer o bem. Então, se isso te garante que Deus te ama, e que nada vai separar você do amor dele, isso quer dizer que ele quer ver você saudável. Ele quer ver você com o coração limpo, com seus sentimentos limpos, com saúde emocional. Deus, ele quer isso para mim, quer isso para você. Agora o último versículo. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu queria fazer um exercício com vocês. A gente vai ler esse versículo junto. Mas quando a gente chegar lá, no verdadeiro, no honesto, no justo, no puro. Dá para editar esse versículo agora, rapidão? Fácil ou não? Só de sublinhar ou colocar em negrito as palavras ali. Olha lá, a Kelly vai correr com o saltinho dela, está chegando lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos ler, normal, tipo pessoas normais assim, sabe? Ler, beleza? Só que quando a gente chegar na palavra verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, virtude, louvor, nisso pensai. A gente vai falar com força. Sabe assim, às vezes você não tem vontade de dar uns gritos na igreja, você fala assim, mas na capela não é muito comum, então você guarda assim, então, agora te dou a chance de você gritar, de você falar forte. Vamos esperar a Kellen editar lá. Então Kellen é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, já? Boa forma, virtude, louvor, nisso pensai. Boa fama, eu falei boa forma? Fazendo propaganda da revista. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Aí eu gritinho nessas palavras, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é de, se é alguma, e se algum, nisso, aê! Talvez alguns não entenderam que a palavra que está grifada é para falar bem forte. Então eu vou dar mais uma chance para você. 1, 2, 3. Glória a Deus! Ele tem muito para fazer por nós, para nos curar. E a gente tem que pensar, e a gente tem que lutar por isso. Sabe o que a gente fala, pensa, faz, nossas atitudes, elas são pautadas nisso. No que é justo, no que é verdadeiro, no que é amável. E a gente vai aceitando tanto lixo. Primeiro, nós temos que acreditar que Deus quer limpar o nosso coração. Segundo, reconhecer e dar nome aos nossos inimigos. Você concorda comigo que a gente não consegue guerrear se a gente não conhecer o nosso inimigo? Se você precisa lutar contra alguém ou contra alguma coisa, você precisa reconhecer quem é o inimigo. Você precisa reconhecer quem é que você precisa enfrentar. Se você não reconhecer, você não consegue guerrear, você não consegue matar. Então o que a gente precisa fazer é reconhecer e dar nome aos nossos inimigos. Então uma tarefa para casa. O que você vai fazer essa semana? Talvez na segunda-feira. Você vai pegar um papel, um caderno, ou no seu bloco de notas no celular, e você vai colocar os sentimentos, aquilo que você identifica, que está no teu coração e que você precisa se livrar disso. É um exercício simples, mas ele é transformador e revelador também.
Então você vai colocar, talvez algumas coisas já facilmente vêm à sua mente, que você quer se libertar, que você entende que aquilo é lixo, que aquilo é entulho, que aquilo está trazendo morte para você, que está drenando as suas energias. Então você vai colocar no papel. E aí eu vou colocar só alguns exemplos que você pode colocar no papel, se é que você tem alguma coisa disso daqui. Preguiça. Ou em alguns casos, uma preguiça louca. Coloca lá. É algo que atrapalha, é algo que está drenando as suas energias, é entulho, é lixo. Coloca lá, preguiça. Coloca nome aos seus inimigos. 2, complexo de inferioridade. Inveja. Rancor. E aí é legal você colocar nome. Rancor de fulano de tal. É rancor daquela pessoa, Deus, porque tal dia ela fez tal coisa ou fez tal coisa. Coloca lá rancor. 5, remorso, e coloca o motivo. Eu tenho remorso, porque aquele dia eu fiz tal coisa, ou eu falei tal coisa, ou eu não fiz o que eu deveria fazer. Você carrega um remorso. 6, sou fofoqueira com força. Aí Deus vai falar assim, é verdade, isso... 7, murmuração. Eu reclamo demais. Preciso me livrar disso. Pessimismo. Eu só vejo o lado negativo das coisas. Eu preciso ter um olho também sarado e olhar o lado bom da vida, olhar as coisas com mais otimismo. 9, mau humor. 10, medo. Enfim, você vai colocando lá. Se você for colocar isso no bloco de nota do seu celular, por favor, muda a senha. Isso é coisa tua, é você e Deus. Então, às vezes você vai colocar alguma coisa, você vai listar lá 4, 5 sentimentos, e o que você tem que fazer com essa lista? É todos os dias. Mas aí não é um trato que você tem que fazer comigo, com a igreja, com o pastor. É você e Deus, se você realmente quer se livrar desse lixo. Se você entende que Deus quer limpar você quer se livrar disso, então é um compromisso com Deus. Você coloca essa lista e você tem que colocar isso todos os dias diante de Deus. E não falar só, Senhor, essa lista aqui, me livra dela. Não, é falar. Ó, eu tenho preguiça, eu sou uma pessoa preguiçosa, isso me atrapalha, e você vai lutar contra isso. Você vai falar com Deus a respeito disso, e vai abrir teu coração, e vai falar tudo aquilo que você vê que é negativo, que você precisa abrir mão. Que está morando aí dentro, está enraizado em você, e você precisa livrar disso, e vai falando com Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de orar, porque não tem assunto, né? Ora 2 minutos, 3 minutos, não tem mais o que falar. Caramba, se você começar só a agradecer aquilo que você deve agradecer todos os dias, já vai alguns minutos. Aí depois você começa a pedir, pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, e filhos, e emprego, e profissão, igreja, e aí você vai orando para um monte de gente, de pessoas que você ama, por situações, já vai um monte. Agora você tem mais uma, você vai ter uma lista para você falar tudo aquilo que você quer se livrar, e vai colocar diante de Deus todos os dias, Deus, me livra disso. Eu não quero mais carregar isso. Isso está fazendo mal para mim, está trazendo doença para o meu corpo. E você vai tratando esses assuntos. E aí sabe o que vai acontecer? Essa lista vai diminuindo e vai crescendo ao mesmo tempo. Porque você vai se sentindo liberto de algumas coisas. Você vai fazer um exercício diário de não pensar mais aquilo que você está querendo não pensar. Não fazer mais aquilo que você não quer fazer. E você vai vencendo e vai riscando. Só que você também vai ganhando discernimento de ver muita coisa que está aí. Muito lixo que está no seu coração e que você não sabe. E Deus vai revelando para você, e você vai tendo discernimento, nossa Deus, isso estava aqui dentro, mas isso é tão sujo, é tão baixo, é tão podre, e Deus vai revelando, filho, está aí dentro, e você está carregando isso há muito tempo, então muitas coisas você vai tirando, que você vai sendo curado e tratado, mas muita coisa vai sendo acrescentada na lista, mas você tem que ser sincero com você mesmo, e levar isso diante de Deus todos os dias. Primeiro, acreditar que Deus quer limpar o seu coração. Segundo, reconhecer e dar nome aos seus inimigos. Sabe uma coisa que entristece o coração de Deus, eu acredito? Às vezes você ouve palavras de algumas pessoas, palavras malditas, e você agasalha aquilo no teu coração, e essas palavras te destroem, essas palavras te entristecem, essas palavras te paralisam,
Essas palavras criam traumas dentro de você. Um monte de coisa negativa, o desdobramento de tudo que vai acontecendo. Aí Deus uma hora fala assim, caramba. Não, acho que Deus não fala caramba, né? Aí ele fala assim, poxa, você ouviu meia dúzia de palavras e você acreditou nelas. E essas palavras tiveram o poder de te destruir. Mas eu estou tanto tempo falando ao teu coração aquilo que eu penso a respeito de você. Tem tanta coisa que eu penso, que eu sei de você. Tem tantas promessas que eu tenho para você, só que nas minhas palavras você não dá crédito. Nas minhas declarações, nas minhas expressões, você não dá crédito, você não dá valor. Mas aí as palavras mal faladas e malditas, você então acolhe aquilo e aquilo tem o poder de te destruir. Não está na hora da gente valorizar o que a palavra diz sobre nós, de nós, as promessas de Deus para nós? Precisamos então acreditar que Deus quer nos limpar, reconhecer os nossos inimigos e cuidar com as palavras. Cuidar com as palavras. Olha o que está escrito em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. Talvez você não acredite, às vezes você até expressa, fala, mas você não acredita piamente que as palavras têm poder. Sabe por que a palavra tem poder? Porque a tua língua é igual do teu pai. A tua língua é igual do teu pai. E um dia o teu pai disse assim, haja luz, e houve luz. A luz nem existia. Coitada da luz, nem sabia que existia. E quando simplesmente a voz veio, haja luz, a luz ela teve que se inventar. Pelo poder da palavra, um dia ele disse, haja luz, e houve luz. E ele continuou criando com o poder da palavra. Só que chegou um momento em que ele viu que tudo era bom, ele achou que faltava algo melhor ainda para ser construído, para ser feito. Mas assim, mas dessa vez não vai ser com palavra não. Então ele botou a mãozona no barro e criou eu e você, e colocou as impressões digital. E ele falou assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presente, falou assim, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora pensa, se a pessoa que criou eu e você, se o nosso Deus, se Ele construiu todo o universo com o poder da palavra, e Ele fez a mim e você conforme a imagem e semelhança dEle, Ele também nos deu o poder da palavra. E a nossa palavra tem poder para construir como Ele construiu, mas também tem poder para destruir. E o que acontece, infelizmente, na maioria de nós, é que nós usamos esse poder que Deus nos deu, conforme a semelhança dEle, e a gente usa a palavra para destruir, para amaldiçoar. Não só outras pessoas, mas a si mesmo, uma autossabotagem. Quando você fala que você não pode, que você não consegue, que você não presta para nada, você é um zero à esquerda. É o poder que Deus deu para você. O poder da palavra. E que você está usando para uma forma negativa e para o mal. Só que esse poder, Ele deu a mim e para você, para a gente abençoar, para a gente construir. Então nós temos que cuidar com as nossas palavras. E muito. O último versículo, hoje eu estou lendo o versículo para Dedéu, né? O último versículo, Mateus 12, 36 e 37, diz assim. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Lascou, né? Por que não? A partir de amanhã, se não for a partir de hoje, a partir de amanhã, a gente levar a sério nossos pecados, a gente levar a sério esses tóxicos que habitam o nosso coração, e a gente começar uma batalha contra isso e mudar isso. E ao invés de você acordar amanhã, de você começar a murmurar e começar então a olhar para um futuro e não ver nada de bom, não ter esperança, por que não trocar essas palavras por palavras ou por músicas de louvor, de adoração?
Talvez você é desafinado como eu, mas você pode pegar algumas músicas que são mais fáceis de cantar. Como por exemplo essa daqui, ó. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos mais uma vez? Então minha... Você pode ficar em pé? Alma canta a ti, Senhor. E você pode exclamar isso e falar como Ele é grande. Como Ele é grande, como Ele é poderoso. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és. Está ficando bom, mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Como o Senhor é grande, Senhor. Como o Senhor é grande, poderoso, glorioso. Ouça o som da tua igreja cantando e nos cura essa noite, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queria chamar os músicos aqui à frente, a gente vai ter um momento tão especial da Santa Ceia, é um momento de mais intimidade que a gente tem, que o corpo de Cristo tem com Jesus, um momento que a gente trata o sangue, o corpo de Cristo de uma forma tão especial. Mas antes da gente cantar uma música, eu queria que você curvasse a tua cabeça, a gente vai fazer uma oração agora. Deus querido, como o Senhor é grande, como o Senhor quer curar a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso coração. Muitos aqui, Senhor, essa noite de repente chegou com um coração de pedra, um coração endurecido pelas experiências, pelo aquilo que já ouviu, aquilo que já viveu. Quantas palavras entraram no coração de pessoas aqui e que levaram veneno, que paralisaram pessoas, talentos, dons, pessoas que têm muita vontade de se entregar mais a Ti, de fazer mais por Ti, de abençoar mais pessoas, mas estão com o coração pedrificado, endurecido, porque apanharam demais, tiveram muitas experiências negativas, ouviram coisas que machucaram, estão com o coração duro, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor tem condições, poder e quer nos colocar um coração de carne, um coração novinho em folha. Senhor, se porventura há pessoas nessa noite que precisam ser tratadas da sua alma, que estão com a sua alma amargurada, ferida, doente, Senhor, dê forças, visite, no momento que a pessoa apresentar a lista de sentimentos, de entulhos, de lixos, que ela quer se livrar, que o Teu Espírito Santo possa ali naquele momento aquecer o coração, que possa ser fácil de sentir a Tua presença, e que essa pessoa dia após dia, possa realmente travar uma batalha contra esses sentimentos, e ser curadas em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, amanhã é um grande dia, e que esse grande dia possa começar de uma forma muito poderosa, em nome de Jesus. Queridos, amanhã é segunda-feira, você pode começar segunda-feira dizendo assim: eu tenho um dia livrinho, inteirinho, para eu começar um dia novo. Mas amanhã de manhã você também pode dizer: eu tenho uma semana ainda inteira, e eu quero chegar no final da semana ser uma pessoa melhor, e ter um coração mais limpo, mais puro. Mas também amanhã você pode chegar assim: nossa, o mês acabou de começar, e eu tenho um mês inteirinho para avançar. E amanhã também você pode dizer: eu tenho um semestre inteiro pela frente. E se você levar a sério a sua lista, se você olhar para o seu coração e identificar que precisa de tratamento, que você possa começar com toda a sua força em nome de Jesus. Que a gente possa não só ter um dia, mas também possa ter uma semana, um mês, um semestre, um ano, uma vida nova e liberta em nome de Jesus.